aqui em São Paulo, Cristiano Beraldo, a quem eu agradeço pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Queremos ouvi-lo sobre essa possibilidade, o retorno de Mauro Cid à CPMI dos atos do dia 8, também muito provavelmente o general G. Dias, mas também tem esses detalhes trazidos pelo Zé Maria Trindade, quebra dos sigilos, não somente de Mauro Cid, como também do ex-presidente. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, boa noite, Zé Maria, boa noite a todos que nos ouvem e assistem. É isso que o Zé Maria falou, a CPMI nada mais é do que um instrumento político, é uma investigação que se dá num contexto no âmbito político, que tem força, porque a lei prevê que a CPI ou a CPMI tem instrumentos para acessar informações, para convocar pessoas, e essas pessoas que são convocadas, elas têm também instrumentos para que a CPI ou CPMI não se transformem num ambiente onde elas geram provas ou se compliquem do ponto de vista processual e penal. Então, a gente pode assistir o espetáculo que assistimos nessa CPI algumas vezes, depois a gente vai lá e fica quieto, né? Ou fala algumas coisas, não fala outras, alguns não respondem nem a idade que tem, o que no fundo é uma bobagem por um lado, porque você tem que manter uma linha daquilo que é razoável, você tem que ter uma condução técnica para que você não transgrida alguma linha que conflite com a sua defesa, mas no mais, por que não um servidor público, e a gente está falando aqui de pessoas que eram servidores públicos, que trabalharam neste governo, no governo anterior e que simplesmente se recusam a falar. Não adianta, Mauro Cid sabe que ele está num caminho muito difícil, ele é a única pessoa, pelo menos que eu tenho notícia, que está presa já há algum tempo pelo fato de ter falsificado um cartão de vacinas. E a gente, eu, por exemplo, arrisco dizer que ele não foi a única pessoa no Brasil que falsificou um cartão de vacinas, mas não há um interesse em investigar esse tipo de fraude. Ele está preso porque, no fundo, ele era o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há todo um movimento jurídico, judicial, que vai para cima do ex-presidente Jair Bolsonaro e do entorno do poder, que pegou esse contexto do que aconteceu no dia 8 de janeiro para turbinar essa marcha contra o antigo governo, e Mauro Cid está pagando parte da conta, não é o único, mas está pagando parte da conta e essa conta está alta. É natural que ele e a sua defesa, que foi trocada recentemente, me parece um pouco errante, cada hora dá uma declaração, e agora está dizendo, não, ele vai ao Supremo se colocar à disposição e tal, ele tem que estar à disposição mesmo, porque se ele cometeu erros, ele vai ter que pagar por esses erros. E se ele, militar formado que prestou serviços à nação a partir da sua participação como um membro do Exército Brasileiro, ele tem que ter essa consciência de que precisa pagar pelos erros que cometeu, mas não pode deixar o Brasil de quatro da forma que está, sem saber o contexto das coisas que aconteceram, que vá lá que esclareça, que não falte com a verdade, é o que se espera, mas que pelo menos traga respostas às perguntas que estão no ar. E aí, enquanto isso não acontece, quando a gente não vê uma evolução concreta e efetiva para o esclarecimento de todos os episódios que tem a participação, ou pelo menos a indicação de que teria tido a participação de Mauro Cid, o Brasil fica aí assistindo a CPMI fazer esse tipo de movimento. Passa a mão na cabeça de hacker, passa a mão na cabeça do ex-ministro do Lula, mas pede quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Não é. São medidas que realmente têm um contexto de gravidade. Só que a CPI se torna mais importante à medida que essas pessoas se calam, que essas pessoas tentam omitir ou passam a possibilidade de que estariam ali tentando combinar algum tipo de defesa. Que haja uma revisão nessa postura para que o Brasil conheça o que de fato aconteceu e a gente possa virar essa página e seguir adiante, porque o nosso desafio com o PT no poder é muito maior.